Pessoal, bom dia. Bom dia. Certo? Então, a gente vai começar agora. A gente vai começar estudando quando que uma função é invertível, tá? Ou como encontrar a função inversa de uma função. Claro, quando existe, né? A função inversa. Então, vamos começar. Então, seja f uma função de A em B, certo? Aqui sempre vai ser o domínio e B o contradomínio. E aqui é a regra, né? Certo? Uma função. Então, dizemos que a função f é invertível, certo? Se existe uma função g que vai de B em A. Lembra, neste caso, o B vai ser o domínio de G e A o contradomínio. E aqui uma regra, certo? Claro, tal que satisfaça as duas condições. Tá? Aqui é composição. F é composta com G. Aqui G é composta com F. Esta função I de B é identidade em B. Certo? A cada x corresponde o x. Identidade. Aqui a função identidade em A. A cada x corresponde o x. Certo? Então, dissemos que f é invertível se existe uma função g que vai de B em A. Lembre que a função vai de A em B. Certo? De B em A. Tal que a função g satisfaça isso. Certo? Observe que verificar esta condição. Lembre que aqui temos uma igualdade de funções. Hein? Aqui é a composição e aqui é a função identidade. Quando que elas são iguais? Quando tem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma regra, não? Certo? Então, isso daqui quer dizer que ou é a mesma coisa que verificar esta condição. Claro, neste caso aqui o domínio vai ser B, não? Então, f composta com g aplicado em x, ele tem que ser igual à função restrição em B aplicado em x, para todo x que pertence a B. Aqui é a definição. Quem vai ser f composta com g em x? F aplicado em g em x. Quem vai ser aqui aplicado em x? Aqui é a função identidade. Então, o x vai para x. Para todo x que pertence a B. Certo? Então, provar isso é provar isso daqui. Aqui embaixo. Certo? Temos que provar isso, não? Certo? A mesma coisa, observe que verificar que G composta com F é igual à identidade em A. O que significa isso? Aqui temos uma função e outra função. Temos uma igualdade de funções. Quando que são iguais? Tem a mesma regra, não? Só que neste caso, aqui vai ser a x. Tá? Esta é a função identidade em A. Aplicado em x, claro, x pertence a A. Vai ser o x. Certo? Verificar esta condição é verificar isto daqui. Certo? Para que fique claro, não? A função g, que vai de B em A, é chamada, denotada por f ao menos 1. É uma função, né? É só notação aqui. E é chamada de função inversa de f.
Essa é a famosa função inversa. Certo? Deixa eu repetir novamente, tá? Lembra, temos uma função que vai de A em B. O A é o domínio, o B é o contradomínio. Dizemos que f é invertível se existe uma função que vai de B em A. De B em A. Neste caso, o B é o domínio e o A é o contradomínio. Claro, não só a existência de B em A. Ele tem que satisfazer estas condições. F é composta com G, a função identidade em B. Tem esse comportamento. G é composta com F, tem que ser identidade em A. Certo? Essa é a definição. Então, provar isto é provar esta condição daqui. Provar isto daqui é provar esta condição. Aqui tem que lembrar a igualdade de funções. Tá? Aqui tem que lembrar a igualdade de funções. A função G é denotada por f menos 1 e é chamada de função inversa. Certo? Tudo bem. Então, o problema vai ser quando que uma função é invertível. Certo? Quando que ela é invertível? Vamos ver aqui um exemplo. Peguemos este exemplo. Seja C um conjunto dado por menos 1. Dada por menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto D, dado por 0, 1, 2, 3. E o conjunto E, dado por 0, 1, 4. O conjunto F, dado por menos 3, menos 1, 1, 3 e 4. Agora sejam F uma função de C em D, dada por F em X igual a X mais 1. E G uma função de C em E, dada por G em X, X quadrado. E H, uma função de C em F, dada por H em X, 2x menos 1. Então, temos aqui três funções. Eu quero verificar quando que as funções são invertíveis. Certo? Deixa eu botar aqui eu vou ter um resumo aqui das funções. Então, F é uma função que vai de C em D. O domínio vai ser C, o contradomínio D. G é uma função que vai de C em E. Quem vai ser o domínio? O C, o contradomínio, o E. H, uma função de C em F. De C em F. C, o domínio, e F, o contradomínio. Certo? Temos três funções. Eu vou analisar se F, G ou H é invertível. Bom, claro, a primeira coisa aqui, olha, o menos 1 vai para onde? Esta é a regra. Então, quem vai ser F em menos 1? Quando x igual a menos 1, não? Vai ser 0, não? F em menos 1 vai ser 0. Se é menos 1, vai para 0. Quando x igual a 0, quem vai ser F em 0? 1. Então, 0 vai para 1. Quando x igual a 1, quem vai ser F em 1? 2. 1 vai para 2. Quando x igual a 2, quem vai ser F em 2? 3. 2 vai para 3. Pronto. A mesma coisa para y. Quando x igual a menos 1, quem vai ser y em menos 1? Seria menos 1 ao quadrado, não? Que vai ser 1. Então, menos 1 vai para 1. Quando x igual a 0 aqui, quem vai ser y em 0? 0, não? Vai para 0 vai para 0. Quando x igual a 1, quem vai ser y em 1? 1 quadrado, que é igual a 1. 1 vai para 1. Quando x igual a 2, quem vai ser y em 2? 2 ao quadrado, vai para 4. Agora h. Quando x igual a menos 1, quem vai ser h em menos 1? Só trocar o x por menos 1, não? Que seria menos 2, menos 1, menos 3. Menos 1 vai para menos 3. Quando x igual a 0, quem vai ser h em 0?
vai ser menos 1, não? Então, 0 vai para menos 1. Quando x igual a 1, quem vai ser h em 1? Vai ser 1. Então, 1 vai para 1. Quando x igual a 2, quem vai ser h em 2? Vai ser aqui 4, 4 menos 1 é 3, não? Então, 2 vai para 3. Pronto, a gente já tem a correspondência, não? Então, vai ficar dessa forma. Fica dessa forma. Certo? Alguma pergunta aqui? Está claro? Então, vamos verificar se a função f é invertível. Quando que é invertível? Quando existe uma função que vai de D em C, de D em C. E satisfaz estas condições, lembrem, f composta com esta função tem que dar, em x tem que ser x. F menos 1 composta com f, em x tem que ser um x. Claro, aqui para todo x que pertence a D, e aqui para todo x que pertence a C. Estou usando a mesma letra aqui, a mesma variável, tá? Não tem problema não. Aqui está especificado que para todo x que pertence a D e para todo x que pertence a C. Então, f é invertível se existe essa função. Quem seria esta função? Sabendo que f é dessa forma. Como que seria a função? A função inversa, que vai de D em C. Bom, tem alguns, se você olha na internet, é só trocar aqui as zetas, não? Só trocar as zetas, não? 0 vai para onde? Se você troca aqui, 0 vai para menos 1, pronto. 0 vai para menos 1. 1 vai para onde? Só trocar, não? Aqui as zetas. 1 vai para 0, pronto. 1 vai para 0. 2 vai para onde? 2 vai para 1. 2 vai para 1. 3 vai para onde? Para 2, pronto. Pronto, vamos encontrar a função. Pode ser essa função inversa, não? Ainda temos que verificar estas condições. Certo? Então, a função inversa tem esse comportamento. De forma geral, tem esse comportamento. Você troca as zetas, não? Aqui. E você encontra a função inversa. Certo? Temos a função aqui f, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Quem pode ser a inversa? Só trocando as zetas. De 0 a menos 1, 0 a menos 1, de 1 a 0, de 1 a 0, de 2 a 1, certo? 2 a 1 aqui. E de 3 vai para 2. Pronto. Esse é o candidato para ser a função inversa. Agora temos que verificar ainda. Então, agora verifiquemos esta condição. F composta com a função inversa aplicado em x tem que ser igual a x para todo x que pertence a D. Claro, aqui x pertence a D aqui. Certo? Então vamos verificar. X pertence a D. Comecemos com o 0. X igual a 0. Aqui. F composta com F menos 1 em 0, aqui é igual. Aqui é composição, né? Qual é a definição? F aplicado em F menos 1 em 0. Tudo bem. F menos 1 em 0 vai para onde? Vamos ver aqui, né? 0 vai para onde? Vai para menos 1. Então, F menos 1 em 0 vai menos 1. Agora, quem vai ser F em menos 1? Vamos ver aqui, né? F menos 1 vai ser 0. Pronto. Portanto,
F composta com F menos 1 em 0 vai ser igual a 0. Temos aqui. Por enquanto está certo. X igual a 0, está certo. Agora é para todo X, hein? É para todo X que pertence a D. Então, X igual a 0. Agora, X igual a 1. Vamos ver. F composta com F menos 1, aplicado em 1. Aqui usamos a definição de composição. Vai ser F aplicado em F menos 1 em 1. Quem vai ser F menos 1 em 1? Temos que ver a função aqui, não? F menos 1 em 1 vai para 0. Pronto. Então, vai ser 0. Tá? Isto vai ser 0. Agora, quem vai ser F aplicado em 0? Vamos ver aqui no comportamento de F. F em 0 vai para 1. Pronto. F em 0 vai para 1. Portanto, estamos provando que F composta com F menos 1 aplicado em 1 vai para 1. X igual a 1 está certo. Agora, para X igual a 2. Lembre que o conjunto D tem como elementos 0, 1, 2, 3. Hein? Tem que verificar para cada elemento. X igual a 2 aqui. F composta com F menos 1 aplicado em 2. Aqui é a definição de composição. Vai ser F aplicado em F menos 1 aplicado em 2. F menos 1 aplicado em 2 vai para onde? Vamos ver aqui, não? 2 vai para onde? Vai para 1. Pronto. Então, este valor vai ser igual a 1. Quem vai ser F em 1? 1 vai para 2, não? Pronto, vai ser 2. Pronto. Neste caso, ainda é válido, não? X igual a 2. Mas ainda falta, não? O D tem 4 elementos. Para X igual a 3, F composta com F menos 1 em 3. Aqui usamos a definição de composição, seria F aplicado em F menos 1 em 3. F menos 1 aplicado em 3, quem vai ser? O 3 vai para onde? Vai para 2. Está aqui. Agora, quem vai ser F em 2? Temos que ver a função F. Aqui. F em 2 vai para 3. Para 3. Pronto. Então, estamos provando que F composta com F menos 1 em 3 é 3. Por enquanto está certo. Este pode ser a função inversa. Mas ainda falta verificar a outra condição. Que F menos 1 composta com F em X tem que ser igual a X para todo X que pertence a C. Certo? Então, vamos verificar, não? O C, lembre que o C, o conjunto C tem como elementos menos 1, 0, 1 e 2. Então, a gente verifica para cada elemento. Então, comecemos aqui. X igual a menos 1. Então, F menos 1 composta com F aplicado em menos 1, quem vai ser? Novamente aqui, a definição de composição, né? Seria F menos 1 aplicado em F aplicado em menos 1. Agora, F menos 1 vai para onde? Temos que ver aqui, né? F menos 1 vai para 0. Pronto. Então, aqui, este valor vai ser 0. Agora, F menos 1 aplicado em 0 vai para onde? O 0 vai para menos 1. Pronto, menos 1. Portanto, F menos 1 composta com F aplicado em menos 1 é um menos 1. Agora, para X igual a 0. F menos 1 composta com F aplicado em 0. Aqui usamos a definição. F menos 1 aplicado em F em 0. Quem vai ser F em 0? Temos que ver o F, não? F em 0 vai ser 1. Pronto. F em 0 vai ser 1. Agora, F em menos 1 aplicado em 1. Vai para onde? 1 vai para 0. Pronto, estamos aqui, né? Então, estamos provando, não? Estamos provando que
f menos 1 composta com f aplicado em 0, ele vai para 0. Agora, para x igual a 1. Aqui. Vamos verificar aqui. F menos 1 composta com f aplicado em 1. Aqui usamos a definição. Seria f menos 1 aplicado em f em 1. F em 1 vai para onde? Temos que ver o f, né? F em 1 vai para 2. Pronto. Então, f em 1 vai para 2. Agora, f menos 1 aplicado em 2 vai para onde? Aqui o 2 vai para 1. Pronto. F menos 1 aplicado em 2 vai para 1. Portanto, f menos 1 composta com f aplicado em 1 vai para 1. Certo? Ainda falta o 2, hein? O 2. Então, quando x igual a 2, f menos 1 composta com f aplicado em 2, aqui usamos a definição, seria f menos 1 aplicado em f em 2. Quem vai ser f em 2? Você pode verificar, f em 2 vai para 3. F menos 1 aplicado em 3 vai para onde? 3 vai para 2. Ele vai para 2. Portanto, f menos 1 composta com f aplicado em 2 é igual a 2. E acabou, não? Você verificou as duas condições, certo? Então, essa função daqui, f menos 1, é a função inversa. Certo? Essa é a função inversa. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Não, professor, nenhuma. Certo. Então, vamos ver. Lembre que temos aqui, o exemplo era 3 funções. Né? A primeira, por enquanto, é invertível. Existe a inversa, só trocar as zetas. Né? Agora, vamos analisar o y. Certo? Então, a função y, lembremos que o y em x quadrado, quando x menos 1, ele vai para 1. Quando x igual a 0, y em 0 vai para 0. Quando x igual a 1 aqui, y em 1 vai para 1. Quando x igual a 2, y em 2 vai para 4. Esse é o y. Verifiquemos se existe a inversa. A inversa vai ser de E em C. Aqui temos 0, 1, 4. Menos 1, 0, 1, 4. Neste caso, quem que podia ser a inversa? Lembre que no primeiro exemplo, é só trocar as zetas, não? A ordem. Não? Tudo bem. Vamos fazer isso. O 0 vai para onde? Se você troca, ele vai para 0, não? O 0 vai para 0. Deixa eu botar aqui a ver. Claro, verifiquemos se existe esta função, certo? A inversa, que satisfaça estas duas condições, né? Não é qualquer função de E em C. Não é assim, não. Certo? Então, quem pode ser a função inversa? Vamos trocar aqui as zetas. Então, aqui, o 0, por exemplo, o 0 vai para onde? O 0 vai para 0, pronto. O 0 vai para 0. 1 vai para onde? Aqui, né? Aqui temos um problema. Se você troca aqui as zetas, 1 vai para onde? Aqui temos duas possibilidades. Tudo bem. Vamos supor que 1 vai para menos 1. Porque pode ir para 1 também, né? Vamos ver. O 1 vai para menos 1. O 1 vai para menos 1. O 4 vai para onde? Se trocar as zetas, vai para 2, né? 4 vai para 2. Tudo bem. Tudo bem. Claro,
Essa função inversa você pode definir, não tem problema. Mas ela tem que satisfazer estas duas condições. Se ela não satisfaz, não é a função inversa. Então, a primeira ideia é trocar as zetas, não? Que deu certo no primeiro exemplo. Então, aqui, lembre que em 1, se troca as zetas, temos duas opções, -1 e 1. Vamos supor que 1 vá para -1, certo? Vamos supor. Se este fosse a função inversa, ele satisfaz estas duas condições, não? Tem que satisfazer. Mas, olha, pega esta equação daqui. Pega este daqui. Esta é verdade para todo x que pertence, deveria ser verdade para todo x que pertence a C, não? Certo? Peguemos quando x igual a 1. Aqui. Se é verdade para todo x, em particular, é verdade para 1, não? Porque lembre que o C tem como elemento -1, 0, 1 e 2. Se isto é verdade para todo x, vamos ver, não? X igual a 1 aqui. Então, y menos 1 composta com y aplicado em 1. Aqui a definição. Y menos 1 aplicado em y em 1. Quem vai ser y em 1? Lembre, y em 1 vai para 1. Pronto. Está aqui. Y em 1 vai para 1. Y menos 1 aplicado em 1 vai para onde? Segundo nossa definição, 1 vai para -1. Então, quer dizer que y menos 1 composta com y aplicado em 1, ele vai para -1. Temos um problema. Aqui deveria ser 1, não? Porque é assim, não? Para todo x que pertence a C. Logo, você pode afirmar que y menos 1 não é a função inversa de y. Ela não pode ser. Tudo bem. Mas lembre que aqui tínhamos duas possibilidades, não? De 1 a -1 e de 1 a 1. Vamos supor que agora 1 vai para 1. Troquemos aqui a zeta de novo. O 0 vai para 0, não problema. O 1 tinha duas possibilidades, para -1 e para 1. Vamos supor que vai para 1. É a outra possibilidade, não? O 4 vai para 2, não? Pronto. 4 vai para 2. Certo? Agora, lembremos que ele tem que satisfazer estas duas condições. Em particular, esta condição de aqui, né? Tem que ser válido para todo x que pertence a C. Aqui é C, tá? Esqueci aqui. Certo? Então, o C tem como elementos -1, 0, 1 e 2. Quando x igual a -1 aqui, vamos analisar. O que acontece? Então, y menos 1 composta com y aplicado em -1. Aqui é a definição, né? Y menos 1 aplicado em y em -1. Quem vai ser y em -1? Você vai na definição de y menos 1 vai para 1. Pronto, aqui temos aqui. Vai para 1. Y menos 1 vai para 1. Agora, y menos 1 aplicado em 1 vai para onde? Segundo nossa definição, 1 vai para 1. Portanto, o que temos aqui? Y menos 1 composta com y aplicado em -1 é igual a 1. Temos um problema. Deveria ser aqui -1, não? Logo, y menos 1 não é a função inversa de y. Certo? Então, em outras palavras, não existe a inversa desta função. Portanto, y não é invertível. Certo? Não vai ser invertível. Assim, não existe y menos 1, portanto, y não é invertível. Certo? Tudo bem. Agora, analisemos o H. Tá? Lembre que eram três funções, tá? Observe o H aqui. H em x é 2x menos 1.
Menos 1 va para menos 3. Lembrem que aqui só trocar o x, x menos 1 aqui. O 0 va para menos 1. 1 va para 1. 2 va para 3. Aqui sobra o 4, não? Então, verifiquemos se existe a função inversa. Seria df em C, que satisfaz estas duas condições. Aqui para todo x que pertence a f. Aqui para todo x que pertence a C. Certo? Então, quem que vai ser h menos 1? Comecemos aqui. Vamos ver. Troquemos as zetas aqui. Em h. Troque as zetas. Então, h menos 1. Menos 3 vai para onde? Menos 3 vai para menos 1. Pronto, está aqui. Menos 1 vai para onde? Menos 1 vai para 0. Está aqui. 1 vai para onde? 1 vai para 1. Tudo bem. 3 vai para onde? O 3 vai para 2. Pronto. Agora o problema é o 4. O 4 vai para onde? Vamos supor. Você fala, não, tudo bem. O 4 vai para 2. Tu pode escolher, né? Lembra que neste caso vai ser domínio contra domínio. Vamos supor que 4 vai para 2. É uma função, não? É uma função. Certo? Mas aqui temos um problema. Tudo bem, você definiu a função. Que pode ser a inversa, não? Mas ela tem que satisfazer estas duas condições. Para todo x que pertence a f, para todo x que pertence a c. Então, neste caso daqui, estamos aqui. Peguemos x igual a 4, que está em f, não? O 4 aqui. Vamos analisar o 4 aqui. Então, h composta com h menos 1 aplicado em 4, aqui é a definição. H aplicado em h menos 1 em 4. H menos 1 em 4 vai para onde? Bom, a gente botou 2, não? Então vai para 2. H em 2 vai para onde? H em 2 vai para 3. Então, o que estamos verificando aqui? Que isto daqui, isto vai ser igual a 3, não é igual a 4. Logo, H menos 1 não é a função inversa de H. Tudo bem? Vamos tentar novamente aqui. Vamos supor aqui uma outra função. Troquemos aqui as zetas. A gente já sabe que menos 3 vai para menos 1, certo? Menos 1 vai para 0, 1 vai para 1, certo? Aqui. 3 vai para 2. O problema é o 4. Vamos supor que 4 vai para 1. Porque 4 tem que ir para algum elemento de C, 4 vai para 1. Analicemos novamente aqui em 4, este daqui. H composto com H menos 1 em 4 vai ser H aplicado em H menos 1 em 4. H menos 1 em 4 vai para onde? A gente falou que vai para 1, não? Pronto. Quem vai ser H em 1? H em 1 vai ser 1. Então, o que estamos verificando aqui? H composta com H menos 1 em 4 é 1. Deveria dar 4 aqui, não? Mas não dá 4. Logo, H menos 1 não é a função inversa de H. Agora, você pode tentar, não? Aqui, 4 vai para 0. Um outro exemplo. 4 vai para menos 1. Um outro. Mas não vai dar. Neste caso, a função não existe a função inversa de H. Não tem como definir a função inversa. Assim, não existe H menos 1. Portanto, H não é invertível. Certo? Aqui é uma observação. Lembre que a função f, o que você percebe da função f? Que a função é bijectora. O que você percebe da função g? Ela não é injectora.
Menos 1 vai para 1 e 1 vai para 1. Menos 1 diferente de 1. Mas as imagens são iguais. Não é injectora. E a função H, o que você percebe? H não é sobre injectora. Lembra que o problema era aqui, não? O 4, não? Vai para onde? E aqui o problema era menos o 1, não? Vai para onde? Aqui tem duas possibilidades. Certo? Então, a gente pode afirmar, com esses exemplos, a gente pode afirmar o seguinte, né? Se você tem uma função L de A em B, o A é o domínio e B contra domínio. L de X é a regra, né? Uma função. Então, a gente pode afirmar o seguinte: a função L é invertível se e somente se L é uma função bijectora. Esse é o resultado. Como que a gente verificou, não? Se é bijectora, é trocar só as zetas. Aqui não é injectora, porque aqui dá problema, não? A escolha, não? Aqui não é sobre injectora, dá problema aqui o 4, não? O 4 vai para onde? Então, observando aqui os exemplos, este exemplo, a gente pode afirmar que L é invertível se somente se L é uma função bijectora. Certo? Agora, tudo bem. A gente sabe, não? L é invertível se a função é bijectora. Observe aqui. Esta F é bijectora. A gente encontrou a função inversa. Mas como que encontro f menos 1 em x? Como que é a regra aqui? Tudo bem, eu só invertir aqui, não? Só trocar aqui as zetas, não? 0 vai para menos 1 aqui, tudo bem, você encontra aqui a função inversa. Mas como que encontro, não? F menos 1 em x? Como que aqui é igual? Sabendo, claro, que f de x igual a x mais 1, não? Como que encontro isso? Certo? A gente faz na próxima aula isso, tá? Já está acabando o tempo, já. Se tiver alguma dúvida, você pergunta na próxima aula, tá? Não ficou claro aí? Tá certo? Vou terminar aqui a aula, tá? Depois envio o link aí. Ok.